Dr. Carlos Eduardo Montes Neto é o nosso convidado por essa parte. Ele é juiz de direito da 2ª Vara Civil da comarca de Jaboticabal, nossa cidade vizinha aqui. É também docente de Direito Processual Civil na Unip Araraquara, especialista em Direito Constitucional na Unisul e mestrando em Direitos Coletivos pela UNAERP, que é a casa de vocês, né? Então, Dr. Carlos, a palavra é sua. Boa noite, aqui é minha casa também, porque eu estou lecionando aqui na UNAERP também nesse semestre. Então, estou em casa também. E eu queria só passar, como o Dr. Marco Aurélio vem atualizando a fala dele, já é o 4º evento que eu participo com o Dr. Marco Aurélio, cada vez aprendendo mais. A minha também, da área jurídica, ela vem sendo atualizada também, as mudanças não param. Apesar de ser um tema polêmico, que já vem sendo discutido e estudado há muitos anos, tem muita coisa acontecendo aí em torno desse direito de recusa das testemunhas de Jeová à transfusão de sangue, aspectos aí jurídicos. O que fundamentava essa transfusão de sangue aí contra a vontade das testemunhas de Jeová? Uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a 1021 de 80, do ano de 1980, obviamente, que ela falava que a pessoa teria o direito de escolher o seu tratamento. Só que se tivesse com risco de vida, aí ela não teria esse direito seria do médico de eleger o tratamento mais adequado. Essa resolução bem antiga, eu trouxe até aqui, o tamanho da resolução é esse que eu grifei aqui. Uma questão tão complexa, tratada em poucas linhas. Então é isso, ó, 2 artigos. Se não houver iminente perigo de vida, o médico respeitará a vontade do paciente ou dos seus responsáveis. O artigo 2º, se houver iminente perigo de vida, o médico praticará a transfusão de sangue, independentemente do consentimento do paciente ou dos seus responsáveis. Além disso, qualquer outra norma que foi sempre invocada para poder fundamentar a transfusão de sangue em pacientes testemunhas de Jeová contra a vontade desses pacientes. Código Penal de 1940, na sua redação original. Ele sofreu várias modificações, mas nesse ponto que é invocado até hoje, até numa resolução que eu vou falar daqui a pouco, de 2019, é a redação original de fábrica, de 1940. Lá fala o quê? Não autoriza transfusão de sangue, não obriga ninguém a ser transfundido, só fala que a conduta da pessoa que praticar, por exemplo, uma transfusão de sangue para salvar alguém que está em perigo de vida, em iminente perigo de vida, que isso não caracteriza crime. Apenas isso. Nada além disso. Isso tudo baseado, né, esse raciocínio, no que o Dr. Marco Aurélio bem falou, nesse paternalismo médico. Aquela visão da medicina de tratar o paciente como um mero objeto. O paciente não é um sujeito de direitos, mas uma visão que já vem sendo transformada e modificada há muitos anos, especialmente aí depois da Segunda Guerra Mundial, com os experimentos, com os horrores aí que a humanidade conheceu. Então é uma questão de décadas já que vem discutindo aí a autonomia da vontade privada do paciente. É o mais precioso que existe na dignidade da pessoa humana, é o direito que a pessoa tem de fazer as suas escolhas existenciais. O que são as escolhas existenciais? É aquilo que vai dar a identidade do indivíduo, o toque pessoal do indivíduo na sua própria vida. Essas escolhas existenciais, a pessoa pode escolher a profissão que ela quer exercer, ela vai escolher com quem ela quer se casar, ela vai escolher a opção sexual que ela tem. Isso tudo preservando esse direito, que é um direito sagrado aí, às suas escolhas existenciais. E de escolher uma religião também. E dentro dessa religião, de seguir o que essa religião estabelece. Os ditames dessa religião. E essa dignidade da pessoa humana, ela veio consagrada na Constituição Federal de 1988. Além de vários outros direitos, entre eles também a liberdade religiosa. Então a medicina modificou há décadas, ela passou de um paternalismo médico para um respeito da autonomia da vontade privada. O paciente deixou de ser um objeto e passou a ser considerado um sujeito de direitos, uma pessoa que tem que ser ouvida.
Hoje fala-se em consentimento informado. O que é o consentimento informado? É o direito que o paciente tem de ser informado, de receber todas as informações do seu tratamento e conscientemente, de maneira livre, ele vai eleger aquele tratamento que ele julga mais adequado. E nisso também compreendido o direito de recusar determinados tratamentos médicos. Então, o que ocorre hoje ainda é uma confusão muito grande na área jurídica e na medicina também, nessa transição entre o paternalismo médico e a autonomia da vontade privada. Isso é confundido ainda no Poder Judiciário também, no direito também tem essa confusão. Muita gente ainda fala no direito que existe uma questão, quando envolve a transfusão compulsória de sangue, entre o direito de liberdade religiosa, um conflito, e o direito à vida. Só que para existir um conflito de direitos, você tem que ter a possibilidade, o potencial de atingir direitos de terceiros. E no caso da testemunha de Jeová que recusa conscientemente a transfusão de sangue, ela não está agredindo o direito de ninguém. Ela não afeta a esfera do direito de qualquer pessoa. Ela está tomando uma decisão que vai afetar a sua própria vida. E várias outras decisões desse tipo são tomadas a todo momento, no dia a dia, e ninguém questiona. Há pouco tempo, há poucas semanas, teve uma notícia de uma pessoa que estava participando de um campeonato de MMA, e em consequência daquela luta que a pessoa se expôs, ela faleceu, ela veio a óbito. E ninguém questiona esse tipo de esporte que pode causar um trauma dessa forma. Agora há pouco também foi a temporada de escalada do Everest. Todos os anos, muitas pessoas vão tentar escalar o Everest para atingir um objetivo, o objetivo de vida que a pessoa tem, que tem que ser respeitado também. Mas a pessoa que está se propondo a uma tarefa dessa, ela sabe também que está colocando a sua vida em risco. E ninguém também questiona esse tipo de atividade. São atividades até estimuladas. O país que recebe esse tipo de turista estimula esse comportamento. Existe um marketing muito forte desse tipo de comportamento. A economia agradece também esse tipo de esporte que é praticado e ninguém questiona esse tipo de situação. E as mudanças vêm ocorrendo na legislação. Depois da Constituição Federal de 1988, surgiu também o Código Civil, o atual Código Civil, que passou a vigorar em janeiro de 2003. Lá no Código Civil tem um artigo, o artigo 15, que fala que ninguém pode ser obrigado a se submeter a qualquer tratamento de risco contra a sua própria vontade. Tá? Então foram acontecendo esse tipo de modificações. O ano passado teve um recurso especial pelo STJ, um dos principais tribunais do Brasil. Um recurso especial número 1.540.580 do Distrito Federal. Esse recurso especial não tratou especificamente de um caso envolvendo testemunha de Jeová. Foi uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito e apresentou sequelas. Ela começou a apresentar tremores. Foi sugerido a ela uma cirurgia para poder diminuir as consequências daquela sequela daquele acidente. E essa pessoa fez essa cirurgia num hospital renomado em Brasília, no Sírio-Libanês. Depois que foi submetido a esse procedimento, o que aconteceu? A condição dessa pessoa piorou. Houve uma piora muito grande depois desse procedimento cirúrgico. E ela e a família resolveram processar o hospital e o médico, alegando que não tiveram acesso à informação adequada e que por isso não conseguiram formar o consentimento informado e exercer o direito que eles tinham de optar pelo tratamento ou não. A pessoa tinha sequelas, mas ainda preservava uma certa qualidade de vida que foi piorada depois desse procedimento. E o que aconteceu? Na primeira instância, eles perderam essa ação. Foi julgado favorável aí ao hospital e ao médico. Recorreram para o Tribunal de Brasília. Foi mantido esse entendimento. E aí recorreram para o STJ. E o STJ entendeu que o médico e o hospital têm o dever de prestar esse consentimento informado, de dar essas informações e preservar o direito de escolha do paciente.
Naquele caso, quando sobe um recurso para o STJ, não pode nem ser analisado mais provas. Tinha sido já era uma premissa desse processo que teve a informação, mas ainda que verbal existiu uma informação. Mas mesmo assim o STJ não entendeu isso suficiente e acabou condenando o sírio-libanês e o médico. Eu acredito que esse raciocínio pode ser aplicado também por caso das testemunhas de Jeová, que vai envolver também um tratamento médico. Eu escrevi até um artigo científico, que já foi até submetido para publicação, fazendo essa correlação. E agora também o próprio Ministério Público Federal, na figura do chefe do Ministério Público do país, o Procurador-Geral da República, a procuradora, no final do mandato, a Raquel Dodge, ela ajuizou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Levou essa questão para o Supremo, pedindo para que seja reconhecido esse direito das testemunhas de Jeová no país todo de recusarem a transfusão de sangue por motivo de crença religiosa. Então, esse caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que vai emitir uma decisão. E essa discussão, esse debate do ponto de vista jurídico, ele vai perder muito do seu efeito, porque depois que o Supremo decidir, essa questão vai vincular todos os juízes, de qualquer grau que seja. A vincular o pessoal do STJ, tribunais e juízes de primeiro grau também. E além disso, a questão está tão em evidência que também o Supremo Tribunal Federal já escolheu também um recurso individual, que ele afetou esse recurso e pode ser que decida até antes dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. E esse recurso também vai ter o efeito de vincular as instâncias inferiores. Então, estamos prestes a ter uma solução, pelo menos jurídica, uniforme, né, que vai uniformizar essa matéria no nosso país. E também, recentemente, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2232 de 2019. Quando me enviaram a resolução, eu comecei a ler a resolução, falei, agora vai resolver o problema. Porque ela começou legal, ela começou numa linguagem muito boa, e já, uma das primeiras considerações dela, que a Constituição Federal elegeu a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República. Aí comecei a ler a resolução, falei, agora vai. Aí vem no artigo 1º e fala, a recusa terapêutica é um direito do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que esse o informe dos riscos e das consequências previsíveis de sua decisão. Aí o artigo 2º, é assegurado ao paciente maior de idade capaz e lúcido, orientado e consciente, o direito de recusa terapêutica, proposta em tratamento eletivo de acordo com a legislação vigente. Aí fui me empolgando, né? Mas a minha empolgação foi falsa aqui, porque no final acabaram inserindo um artigo aqui que voltaram lá para a resolução de 1980, que fala que pode tudo, você pode escolher, você vai respeitar a dignidade da pessoa humana, você vai respeitar o paciente, o direito que o paciente tem de escolher o tratamento, desde que não tenha o iminente risco de vida. Se tiver o risco de a vida da pessoa estiver em risco, aí pode fazer como se fazia, como se fez, né, durante esse tempo todo. Só lembrando que a resolução, ela tem pouco valor jurídico. Ela é importante porque ela é uma resolução de um importantíssimo órgão da classe médica e vai orientar o julgamento dos procedimentos que os médicos têm aí, dos procedimentos administrativos contra os médicos nos conselhos de medicina. Mas, se isso for levado para o judiciário, só para explicar para vocês do ponto de vista jurídico, isso tem muito menos força do que uma lei. E a Constituição fala que para obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, só por força de lei. Tá? E aí, não conformado com a redação da resolução, eu fui ler hoje a exposição dos motivos.
É muito bem feita a fundamentação da exposição dos motivos. Eu poderia usar isso aqui para fazer uma palestra jurídica para vocês, ou para escrever um artigo, ou para estudar. Tudo muito bonito que está falando aqui, ó. Autonomia é uma expressão da liberdade, bem jurídico supremo do ser humano, está falando que é autonomia aqui. Valor reconhecido pela legislação brasileira. Cita todos esses dispositivos, fala da lei do SUS também, que tem que preservar a autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. Cita todos esses documentos. Aí depois, para fundamentar essa manutenção desse sentido da resolução de 1980, eles citam um julgamento dos Estados Unidos de 14 de abril de 1914. Esse é o fundamento do Conselho Federal de Medicina. Está aqui, ó, na exposição dos motivos. E ainda não tomaram o mínimo cuidado na hora de copiar esse documento, colocaram um julgamento na sequência aqui, de 1905 dos Estados Unidos também, e colocaram no documento, na exposição dos motivos, ó. Eu grifei até. A recusa do paciente tem que ser respeitada qualquer que sejam as suas consequências. Então, o documento é super contraditório. Ele se contradiz, ele não se sustenta. Teve até a intenção de modernizar. E se tivesse vindo alguma coisa aqui, acho que isso teria trazido uma tranquilidade para a classe média, para os profissionais da área da saúde. Teve até alguns aspectos que eu achei interessantes até na resolução, que não eram tratados, né, nos 2 artigos da resolução de 1980. Uma coisa muito interessante que eles trouxeram, que é a objeção de consciência, que isso aqui também não tinha nada, né? No caso específico aqui, pelo menos na resolução de 80, não conheço toda a normativa interna e dos conselhos, mas a objeção de consciência do médico também, que tem o direito de se recusar a, eventualmente, tratar o paciente. E aí fala o que ele tem que fazer, se for urgente ele tem que continuar com aquele procedimento até ter um substituto, que vai continuar o tratamento. Então isso eu acho que foi algum avanço. E tem um artigo 13 aqui também que foi interessante, que falou que não tipifica infração ética de qualquer natureza, inclusive omissiva, o acolhimento pelo médico da recusa terapêutica prestada na forma prevista nessa resolução. Redação ótima desse dispositivo aqui, que estaria resguardando o médico ou o profissional da saúde que deixasse de prestar o atendimento. Mas o que não dá a segurança é o artigo 11, que continua com aquela redação. Em situações de urgência e emergência, que caracterizarem iminente perigo de morte, o médico deve adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas para preservar a vida do paciente, independentemente da recusa terapêutica. Isso acaba voltando lá para aquela orientação de 1980. Então é grande a expectativa aí no meio jurídico agora com essa possível decisão do Supremo. Pessoalmente, isso falando do ponto de vista acadêmico, eu acho que o Supremo vai acabar acolhendo esse pedido aí da Procuradoria-Geral da República e acredito que por uma margem ampla de votos, mas isso é um palpite de quem está na área acadêmica só. Não falo nem como juiz, falo como um estudante aí do direito. Então, de maneira resumida, o assunto é vasto, as questões são muitas, era isso que eu queria trazer com relação aos aspectos jurídicos.